Olá pessoal, eu sou o Ângelo, professor de Biologia, e eu quero hoje falar com vocês a respeito do sistema respiratório. Antes eu quero discutir com vocês alguns aspectos da respiração em si. Em primeiro lugar, o porquê da respiração, qual é a função da respiração, por que nós captamos o ar atmosférico, e sem essa captação torna-se impossível viver. Qual é a necessidade disso? Nós sabemos que a alimentação é fundamental, inclusive, para que nós tenhamos energia. Só que comer simplesmente elementos formadores de calorias, como carboidratos, por exemplo, não é o suficiente. As nossas células precisam retirar desses nutrientes aquilo que eles precisam para sobreviver. E uma das coisas importantes é a energia. É o que nós chamamos de metabolismo energético. O oxigênio participa desse metabolismo. E de que forma? O oxigênio, ele ajuda a quebrar as moléculas de glicose, as moléculas energéticas dentro das células, naquelas estruturas que vocês bem conhecem como mitocôndrias. As mitocôndrias são usinas de força das nossas células. Elas nos fornecem o teor necessário de energia, que depois é acumulada em moléculas especiais, conhecidas como ATP. E essas moléculas ficam armazenadas para que nós possamos utilizar essa energia o tempo todo. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar para vocês as duas formas de respiração. A respiração celular e a respiração pulmonar. Então, o que é a respiração celular? É a respiração feita pela célula, com o objetivo de arrancar a energia da célula. Aliás, a energia ela vai ser liberada do nutriente e a célula vai ter um abastecimento energético. Outra forma de captação de ar, essa é a respiração pulmonar. A respiração pulmonar, ela é simplesmente a captação do ar atmosférico e depois a passagem desse ar atmosférico para o sangue. Aí o sangue vai distribuir esse material, esse oxigênio, para todas as células do corpo. Isso nós chamamos de hematose, a passagem de oxigênio dos pulmões para os glóbulos vermelhos do sangue, para que eles possam distribuir esse oxigênio para todas as células do corpo. Então, respiração são duas: respiração celular, que é a captação de energia da molécula orgânica, e respiração pulmonar, que é a captação do ar atmosférico para repassar para o sangue. Esse modelo que nós temos aqui, ele mostra a divisão do aparelho respiratório. Então, o aparelho respiratório, nós poderíamos dividir em dois ambientes, ou duas estruturas, ou macroestruturas: as vias respiratórias e os pulmões. Começando pelo nariz. A cavidade nasal, ela é dividida por um septo cartilaginoso que forma a armação ou o arcabouço do nariz. Dentro dele existem pelos, células produtoras de mucosa e mais atrás cílios que vão fazer a limpeza do ar que nós respiramos. Além de tudo, perto da mucosa do nariz existem vasos sanguíneos finíssimos que acabam aquecendo o ar quando ele entra pelo nariz. A entrada estreita e a presença desses capilares passando à flor da pele é que fazem com que o ar seja aquecido. Então, o nosso nariz funciona como se fosse um secador de cabelos ao contrário, que tem uma resistência que esquenta o ar quando sai. O nosso nariz tem nos capilares uma espécie de resistência que aquece o ar quando o ar entra. O ar, quando entra aquecido, ele entra de uma forma
equilibrada com a temperatura do corpo. Lembre-se que nosso corpo é endotérmico, ele forma calor. E depois, na boca, é possível respirar sim, mas como a boca tem uma abertura muito ampla, não tem as estruturas que filtram, como pelos e mucosa, e o ar passa mais livremente, ele não é devidamente aquecido e acaba entrando mais frio nos pulmões. Isso pode provocar alguns problemas, por exemplo, quando você está fazendo uma atividade física. O resfriamento da caixa torácica pode provocar problemas no funcionamento da musculatura, como acontece, por exemplo, quando você respira pela boca e sente dores nas partes laterais do tronco. Bom, aqui, então, eu tenho depois, vejam, na parte da garganta, que a gente chama de faringe, a cavidade nasal se encontra com a cavidade bucal. Portanto, lembrem-se, a faringe é um canal comum tanto para o sistema digestório quanto para o sistema respiratório. Passa água, passa comida e passa ar. Agora, abaixo dele, nós vamos encontrar aqui a laringe, depois a traqueia, depois os pulmões. Reparem como os pulmões, eles estão um de cada lado do coração. O coração tem um espaço reservado aqui no meio. Esse espaço a gente conhece como mediastino. Esse lugar, ele é exclusivo para ele. Mas se você reparar bem nesse esquema, o pulmão do lado direito, ele tem um pouco mais de espaço do que o pulmão do lado esquerdo. O pulmão do lado direito, ele é dividido em 3 partes, ou 3 lóbulos. Como vocês podem ver, separados por essas marcas. E o pulmão do lado esquerdo tem apenas 2. Essa divisão, ela acontece justamente no pulmão que é menor, justamente porque ele abriga o coração. E o coração, ele está no centro do corpo, levemente inclinado para a esquerda. Portanto, o pulmão tem que ter uma espécie de cavidade para apoiar, receber o ventrículo do coração. Por isso, o coração do lado esquerdo acaba sendo menor do que o coração do lado direito, ok? Agora, eu quero mostrar para vocês, então, aqui, nessas estruturas reais, como essas coisas se apresentam. Vamos aqui ver esse segmento dessa peça. Ele vai apresentar para a gente algumas estruturas importantes. Estruturas respiratórias e estruturas circulatórias. Reparem bem aqui nessa parte. Olha só. Aqui, né, só para posicionar vocês, para vocês terem uma referência, a língua. A língua, depois, aqui, no final do palato, você tem a faringe, a garganta. A faringe é um lugar comum onde vai passar tanto o ar, o líquido e o sólido. Só que no final da faringe existe uma região chamada de glote. Essa glote é o início dessa outra estrutura que é a laringe. Então, esta peça chamada laringe, tá? Então, é uma peça mais consistente, mais dilatada, né? E dura, formada de cartilagem. Então, esse segmento aqui é a laringe. Dentro dele, nós vamos ter as pregas vocais. As pregas vocais antes eram chamadas de cordas vocais. Aqui, essa cartilagem, semelhante a uma cartilagem de uma orelha, é na verdade a epiglote. Então, a região glote e a válvula chamada epiglote. Como funciona a epiglote?
o alimento desce e olha, ele não entra na laringe. A laringe é um canal exclusivo para o ar. Não pode entrar alimento ou água na laringe. Então a epiglote ela vai fechar, empurrada, vejam, pelo próprio alimento, ou ela vai desviar o alimento. O alimento desviado, ele vai entrar nessa tubulação. Essa tubulação aqui é o esôfago. O esôfago é um canal alimentar, é um canal de músculo, diferente da traqueia. A traqueia é um canal aberto, né, consistente, formado por anéis de cartilagem. Então, o papel da epiglote é desviar o alimento, que vai passar para cá, vai entrar nessa tubulação e vai depois, olha lá, até chegar ao estômago. Olha aí, para vocês terem uma ideia de como é a situação do esôfago. O esôfago, um canal apertado de uns 23 centímetros e que fica assim, olha, fechado. Fica fechado e vai terminar onde? No estômago. Ele fica fechado porque o próprio alimento, quando passa, ele se abre para o alimento passar e se fecha logo depois, né? Esse movimento de abrir e fechar é feito por músculos lisos. É o que nós chamamos de movimento peristáltico. Portanto, aqui é o canal exclusivo do alimento e aqui o canal exclusivo do ar. Dentro da epiglote, nós vamos ter as cordas vocais, né? São dois segmentos de cordas vocais. Então, as cordas vocais, elas começam a ser tracionadas por essa cartilagem, tá? E ela fecha lá dentro, como se fosse um lábio, né? Então, isso aqui é a proteção dela. Caso você esteja falando com alguém enquanto come e está batendo papo, é natural que a epiglote deixe passar algumas migalhas de alimento. Se isso acontecer, o que vai fazer? A corda vocal vai fechar, né? Vai formar uma coluna de ar do pulmão, vai subir e depois a corda vocal ou prega vocal abre de uma vez e causa tosse. A tosse, um sopro de ar para limpar esse canal antes que o alimento prossiga. Muitas vezes isso acontece com a nossa própria saliva, não é mesmo? Agora, reparem que aqui embaixo eu fiz um corte para que vocês pudessem verificar, né, a consistência, como a traqueia é aberta. Tá? Então, ela é aberta porque ela tem anéis de cartilagem envolvendo ela. Ela parece muito com o que a gente vê nas construções, aqueles conduítes de passar fio elétrico, tá? Cheio de segmentos, de anéis. Então esses anéis mantêm ela consistente, porque o ar tem que entrar livremente até os pulmões, menos com poluição. Para isso, aqui dentro, nós não temos pelos, nós temos cílios. Cílios são estruturas microscópicas semelhantes a pelos mesmo. Mas os cílios, o que eles fazem? Uma espécie de movimento, um batimento, uma espécie de ola no sentido da boca. Então, quando cai uma partícula na parede da traqueia, esses cílios empurram ela para cima. Além de tudo, esses cílios, que são do tecido epitelial, também produzem muco. O muco faz com que a partícula fique presa a ele e esse muco depois é empurrado em direção ao nariz e boca. É uma forma de proteger as vias respiratórias dos poluentes que nós engolimos. Aqui então, eu quero agora mostrar para vocês o que nós temos aqui. O coração aberto, aqui agora ele fechado. Esse coração ele foi cortado em espiral, portanto ele tem esse movimento de se abrir. E eu quero aproveitar e destacar vocês o seguinte: reparem na espessura dessa parede.
Essa parede é o que a gente chama de miocárdio. Vejam, esse miocárdio, se eu dobrar o coração, ele fica do lado esquerdo. Quando eu desdobro, ele vem para o lado direito. Mas aqui, na verdade, é o lado esquerdo do coração. Reparem, por exemplo, nessa parte aqui, ó, na parte entre o coração, entre os ventrículos e os átrios. Reparem como é espesso o miocárdio. É o músculo esquelético cardíaco. Ele é espesso, né? Então, do lado esquerdo, é nítido que o ventrículo é mais forte e mais espesso, mais bem formado do que no lado direito. Por que isso acontece? Porque o coração, ele funciona numa circulação dupla, né? Completa e fechada. A primeira coisa que o coração faz, quando ele recebe o sangue todo cheio de gás carbônico vindos dos tecidos do corpo, o que ele tem que fazer? Ele recebe do lado direito e ele manda para os pulmões. Quando ele manda para os pulmões, ocorre a hematose que eu falei há pouco. Então essa hematose é a troca de gases que acontece nos alvéolos pulmonares por causa da pressão. Então o sangue é enviado para os pulmões. Nos pulmões existe a troca de gases, o gás carbônico vaza para dentro dos alvéolos, nós expiramos, inclusive aproveitamos que estamos expirando e movimentamos as pregas vocais, por isso eu estou falando com o ar que eu estou expirando, e aí eu elimino esse gás carbônico, que é tóxico para as células. Ao mesmo tempo, eu inspiro. Quando eu inspiro, os alvéolos pulmonares se enchem e a pressão aumenta demais. A parede dos alvéolos são finas e permitem o vazamento desse gás. Esse gás vaza e vai para o sangue. Então é feita uma troca. O glóbulo vermelho entrega gás carbônico e recolhe oxigênio. Quando ele recolher oxigênio, ele volta para o coração do lado esquerdo, que é o lado do coração que trabalha com a parte arterial. Então, aqui, por exemplo, essas bolsinhas que vocês estão vendo aqui em cima do coração são os átrios. Átrio esquerdo, átrio direito. E essa parte bem robusta, desenvolvida de músculo, são os ventrículos, tá? Então, o sangue bate, né? Aqui do lado direito, vai para o pulmão. Olha só, pela artéria pulmonar. Ó, tô seguindo o sangue, ó, tô entrando na artéria pulmonar. Olha a artéria pulmonar aqui dentro do meu dedo, certo? Indo para o pulmão. Do pulmão ele volta para cá por veias pulmonares. Depois ele sai pela artéria aorta. A artéria aorta está do lado esquerdo, tá? A artéria aorta que a gente pode ver aqui. Ela sai pelo lado esquerdo, desce na frente da coluna vertebral, olha aí o calibre dela, e vai distribuir esse sangue renovado para todo o corpo. E aqui os pulmões, reparem, como os pulmões eles vão escurecendo com o passar do tempo, mas num jovem, mesmo numa pessoa que viva num lugar mais isento de poluentes, num lugar mais limpo, ele pode manter o pulmão rosado por mais tempo. Porém, não quer dizer que a pessoa que viva no interior não respire partículas, porque tem a partícula de poeira. O que muda é a tonalidade do pulmão, mas a sujeira é natural que ela se concentre com o passar do tempo. Mas um pulmão bem limpo como esse, você percebe que ele é uma almofada, né? Ele é uma almofada, tá? E ele é dividido em lóbulos, como eu expliquei. O pulmão, ele não tem movimento próprio. Ele é tracionado, ele é puxado como se fosse um fole, né? Pelo diafragma, aqui, que fica nessa posição, separando o tórax do abdômen,
e pela caixa torácica, que vai fazendo essa expansão, movimentados pelos músculos intercostais. Então, costelas e diafragma fazem com que o volume do tórax consiga se expandir e o ar entra no pulmão como se fosse um fôlego. Eu quero demonstrar para vocês como o pulmão é um órgão oco, né? E um órgão captador de oxigênio. Na verdade, oco no sentido dele ter um tecido esponjoso. São pequenas bolsas. Não é oco dizer que ele está vazio por dentro. Ele não é um tanque de oxigênio como um tanque de mergulho. Ele é um órgão esponjoso, né? E essas pequenas bolsas receptoras são os alvéolos pulmonares. Então, por exemplo, eu faço um corte aqui na traqueia. Comecei a fazer o corte, vou ampliar o corte um pouquinho, tá? Porque se eu fizer o teste aqui pela epiglote, a corda vocal bloqueia um pouco, tá? Aí eu pego esse tubo, aí, coloquei o tubo, e aqui, ó, eu vou fazer um movimento para o lado direito. Por quê? Porque a traqueia, quando ela chega perto do pulmão, atrás do coração, ela faz uma bifurcação, que são os brônquios, tá ok? Então aqui a gente pode tentar ventilar o pulmão. Veja. Reparem como o pulmão ele expande o necessário para poder colocar dentro da circulação sanguínea o máximo de oxigênio que for necessário para aquela atividade física que aquela pessoa está fazendo. Vamos lá? Reparem que o pulmão do lado de cá não se mexeu. Por quê? Porque o tubo eu mandei para o lado direito. Então, por quê? Porque existe o brônquio, que é uma bifurcação que vai para o outro lado. O outro pulmão, ele pega uma outra face. Se bem que o outro pulmão, ele está cortado. Ok? Então, existe uma divisão de entrada de ar, né? E essa divisão é a divisão dos brônquios, tá? Outra coisa, reparem, o pulmão, ele fica entre as costelas e o coração fica no meio deles. Então, o pulmão, para que ele consiga se expandir e voltar ao mesmo lugar, ele precisa ter uma certa liberdade e ele não pode fazer atrito nas outras partes do corpo. Então, para garantir que ele não faça atrito, existe uma membrana que envolve o pulmão que é chamada de pleura. A pleura é uma membrana dupla. Uma delas está colada à caixa torácica e uma outra à superfície do pulmão. Então, entre essas duas camadas existe um espaço e nesse espaço existe uma pequena quantidade de líquido. Então, quando o pulmão se expande, ele desliza entre essas duas membranas e ele pode se expandir à vontade sem se machucar com o atrito na caixa torácica, tá? Membranas como essas a gente pode observar vendo bem de perto. Aqui, olha só, nessa parte, estão vendo?
O pulmão, na verdade, ele parece estar plastificado. Olha só, plastificado. Então essa membrana finíssima, a gente pode tocar nela aqui como se fosse um plástico, né? Olha aí. Ela evita que o pulmão faça atrito nas partes que são sólidas, ou mesmo, assim como o coração tem o pericárdio para evitar que ele faça atrito também, o pulmão tem a pleura para protegê-lo dos atritos, tá? Então esta é a aula que eu quero deixar para vocês, né? Nós podemos voltar a discutir esses elementos e até mesmo fazer uma integração com o sistema cardiovascular numa outra oportunidade. Mas espero que esteja bem entendido para vocês, tá? Quero agradecer, muito obrigado pela atenção e nós voltamos numa outra oportunidade, tá ok? Tchau, um abraço.